Olá, segunda série, tudo bem com vocês? Bom dia. Vamos iniciar a nossa próxima aula, tá? E agora nós estamos falando a respeito de espelhos planos, tá? Iniciamos lá na página 26 da apostila o conteúdo sobre espelhos planos, né? Nós estamos falando mais a fundo a respeito da reflexão, né? Que é o fenômeno que a luz sofre. Nós vimos lá as leis da reflexão na nossa aula passada. E as aplicações da reflexão no nosso dia a dia, como eu tinha dito para vocês, são os espelhos planos, os espelhos em geral, não só os espelhos planos, né? Os espelhos e a fibra óptica, que é o caso do fenômeno da reflexão total. Então a gente vai estudar esses fenômenos mais a fundo. Vamos iniciar o estudo pelos espelhos planos, que é um estudo um pouco mais tranquilo, mais simples, tá? Então o que é o espelho plano, gente? É o espelho que vocês têm na casa de vocês, tá? No banheiro, no quarto, né? Em alguma área da casa, que é aquele espelho que qual que é a característica da imagem quando vocês se olham no espelho? Vocês observam sempre uma imagem direita, né? Ela não fica de ponta cabeça, ela é exatamente do mesmo tamanho, né? Que vocês, ela não tem nem ampliação nem redução do tamanho. Essa imagem é simétrica, né? O que acontece? Ela tem apenas uma reversão da direita para a esquerda. Então, se você está na frente do relógio, desculpa, na frente do espelho, com o relógio na mão esquerda, a sua imagem formada lá no espelho parece que está com o relógio na mão direita, né? Ele só faz essa reversão da direita para a esquerda no espelho, que a gente chama de enantiomorfismo, tá? Mas é a única alteração que a gente tem na imagem, porque ela fica sempre do mesmo tamanho e direita, né? E assim, é tudo simétrico. A distância que vocês estão do espelho é a mesma distância que a imagem de vocês se forma para trás do espelho, tá? Objetos reais ou as pessoas ou qualquer coisa que a gente coloca na frente do espelho sempre formam imagens virtuais, tá? O que significa imagem virtual? Ela se forma atrás do espelho, tá? A gente já vai ver mais específico, mas é através do prolongamento dos raios que saem do espelho. Isso que caracteriza uma imagem virtual. E a formação dela é sempre atrás do espelho. Tá? Então, a distância de vocês até o espelho, se eu estou a 1 metro de distância do espelho, a minha imagem vai se formar a 1 metro para trás do espelho. Tá? Se eu dou um passo para trás e me afasto do espelho, a minha imagem dá um passo para trás e se afasta do espelho também. É simétrico, tudo o que acontece com a imagem acontece com o objeto. Tá? Você só tem que tomar cuidado na hora do deslocamento. Então, se eu me aproximo um passo do espelho, a minha imagem também se aproxima um passo do espelho, eu me aproximo 2 passos da minha imagem, tá? Aí, porque daí eu vou um para frente, a imagem vai um para frente, né? Então, são 2 de aproximação entre eu e minha própria imagem. Mas entre eu e o espelho é 1 e a imagem e o espelho é 1, tá? Então, vamos ver lá um pouquinho mais a respeito dos espelhos planos. Então aqui a gente tem, ó, a construção geométrica das imagens, tá? Então como que eu vou saber onde que se forma uma imagem atrás do espelho? Então vai ser, por espelho plano, ó, lembram da imagem que eu mostrei ontem para vocês? A gente sempre representa o espelho por uma linha, né? E o achurado aqui atrás, esse risquinho atrás significa que é a parte de trás do espelho, a parte não refletora. E daí essa parte aqui que é a parte refletora. Então aqui, ó, eu tenho um objeto, o que eu vou fazer? Eu vou medir a distância desse objeto até o espelho, tá? E vou marcar exatamente a mesma distância aqui para trás com a régua, porque a imagem ela vai ser sempre simétrica. É como se o espelho fosse o nosso eixo de simetria, tá? E o que está acontecendo aqui, ó? Tá saindo um raio de luz aqui, ó, do objeto, batendo no espelho. Pela lei da reflexão que a gente viu ontem, ó, eu tenho a reta normal aqui, tá vendo? Então, o meu raio refletido está saindo aqui, formando exatamente o mesmo ângulo de incidência e reflexão. E daí eu peguei um outro raio qualquer aqui, ó, fiz ele bater aqui no espelho, também medi o ângulo de incidência, o ângulo de reflexão está igual, e o raio saiu. A imagem se forma, gente, exatamente no encontro de 2 raios que saem. Mas o que eu observo aqui, ó? Esses raios que saem, eles são divergentes, eles estão abrindo, tá vendo? Então, aqui para frente do espelho, eles não vão se encontrar nunca. Então, eu faço prolongamento deles lá para trás, ó, pontilhadinho, tá vendo? E eles vão se encontrar aqui, exatamente no lugar onde a imagem vai se formar. Para espelhos planos, essa imagem aqui, essa distância aqui da imagem ao espelho vai ser exatamente igual à distância do objeto até o espelho. Tá? Então, construção de imagens, gente, para qualquer tipo de espelho, a imagem se forma sempre no encontro de 2 raios que saem.
tá? Então, ó, aqui eu tinha um raio saindo, aqui eu tinha outro raio saindo. Fiz o prolongamento deles lá para trás, onde eles se encontraram aqui é exatamente onde a imagem se forma, tá? Depois a gente vai ver melhor, mais específico esses desenhos aqui, tá? Agora, nós vamos lá para a reversão da imagem. Então, como eu tinha dito para vocês, né? Qualquer objeto colocado na frente do espelho tem uma imagem revertida da direita para a esquerda. Então, onde que a gente pode ver isso, gente? Vocês já perceberam no carro do bombeiro ou na ambulância que vem escrito ao contrário, bombeiros e ambulância na frente do carro? Por que vem escrito ao contrário? Que a pessoa que está com o veículo dela na frente, quando ela olha através do espelho retrovisor, aí essa palavra vai ficar, a gente vai conseguir visualizar essa palavra de maneira correta, tá? Ela vai fazer a reversão de cada letra e da palavra em si, e daí vocês vão conseguir ler através do retrovisor a palavra bombeiros corretamente, a palavra ambulância corretamente, tá? Então, se vocês tiverem algum exemplo de exercício, a gente vai ter, vocês vão ver na hora da resolução dos exercícios. Se vocês tiverem algum exemplo lá, que eu tenho um relógio, digamos, e esse relógio vai ser refletido no espelho, qual hora que vai marcar no ponteiro lá? Se for um relógio de ponteiros, né? O ponteiro vai inverter de lado, tá? Da direita vai inverter para a esquerda, e se for só de pontinhos, que não tenha números, vai mudar o horário, tá? Uma palavra em si vai reverter a palavra inteira e todas as letras da direita para a esquerda, tá? Então temos que tomar esse cuidado aí com o enantiomorfismo das palavras e das imagens formadas no espelho, tá? Porque essa é uma característica. Reversão da imagem acontece em todos os espelhos, tá? Agora a gente vai ver aqui, o próximo tópico é o campo visual. O que é o campo visual, gente? É o que eu consigo enxergar através do espelho. Tá? Se eu estou numa sala de aula, digamos, e coloco um espelho lá no cantinho, no fundo da sala, vai ter alguns pontos que quando eu olho através do espelho, eu consigo enxergar, mas vão ter alguns outros pontos que eu não consigo enxergar através do espelho, porque eles estão fora do meu campo visual, tá? Então, o campo visual é a região que eu consigo ver por reflexão, através da reflexão. Então, observem aqui, a gente tem um exemplo, ó. Eu tenho um espelho aqui, tá? E aqui está o meu observador. O que eu faço para descobrir o campo visual, gente? Ó, eu vou medir a distância aqui do observador até o espelho. Eu marco exatamente essa mesma distância para trás aqui e coloco um ponto. Aí desse ponto vão sair raios, ó, passando pelas extremidades do espelho, tá? Um raio lá para cima e outro raio aqui para baixo. Tudo que está nesse espaço aqui, ó, entre esses raios que saíram, eu enxergo, está dentro do meu campo visual. Então, ó, o ponto A e o ponto B estão dentro do campo visual. A pessoa consegue ver esses dois objetos refletidos no espelho. Já o ponto C, que está aqui em cima, e o ponto D, que está aqui embaixo, a pessoa não consegue ver refletidos no espelho, porque eles estão fora do campo visual. Tá? Então, bem fácil, gente. Campo visual, mede a distância, marca a mesma distância para trás e desenha linhas aqui, ó, passando pelas duas extremidades do espelho, pelas pontinhas do espelho. Tudo que ficou aqui dentro está dentro do meu campo visual, tá? E tudo que ficou para fora está fora do campo visual, então não pode ser visto aqui pela reflexão do espelho. Quanto mais perto do espelho o objeto estiver, mais aberto vai ser aqui o meu campo visual. Tá? Quanto mais longe do espelho o objeto estiver, mais fechadinho vai ser o campo visual. Tá? Agora vamos falar um pouquinho aqui de associação de espelhos. Tá? Associação de espelhos, gente, o próprio nome já diz, né? Eu vou pegar dois espelhos e associar. E entre esses espelhos aqui vai ser formado um ângulo qualquer, né? Eu posso fechar mais aqui os espelhos, eu posso abrir mais, mas estou associando dois espelhos. Então, o que acontece, gente? Para esses espelhos, eu tinha aqui, ó, dois objetos na frente do espelho, tá? Então, eles formam imagens para o espelho 1, formam imagens para o espelho 2, mas as imagens formadas no espelho servem de objeto para o outro espelho também. Então, eu tenho inúmeras imagens formadas. Tá? Não vou ter só uma imagem para cada espelho. Essa que é a característica da associação de espelhos, formação de uma maior quantidade de imagens. Tá? Então, a gente tem uma formulazinha para calcular a quantidade de imagens formadas, tá? Que é essa fórmula aqui, ó. N é igual a 360 graus sobre alfa menos 1.
Por que esse menos 1 aqui? Porque tem sempre uma imagem aqui que fica no ponto cego do espelho, que a gente não vai conseguir ver, que vai desaparecer. Por isso que tem que descontar 1 aqui, tá? E o que significam essas letrinhas aqui, ó? Então, o N, gente, é o número de imagens que cada objeto forma. Tá? O número de imagens que vai ser formado no final. E o alfa é o ângulo formado entre os espelhos. Então, digamos aqui que eu associo 2 espelhos com ângulo de 60 graus e coloco um objeto aqui na frente e quero saber as imagens formadas. Tá? Então, o que vocês vão fazer lá? 360 divididos por 60 graus. Então, primeiro faz a divisão, né, que dá 6. Aí, menos 1, 5. Então, significa que serão formadas 5 imagens. Tá? Aqui o nosso exemplo, ó, se vocês olharem aqui nesse exemplo da apostila, eles estão mostrando aqui, ó, um ângulo de 90 graus, tá vendo? Então, quando eu coloco 90 graus aqui, ó, 360 divididos por 90 dá 4. 4 menos 1, 3. Então, ó, 1, 2, 3. 3 imagens estão sendo formadas aqui no espelho, tá vendo? Então, essa formulazinha a gente vai usar para associação de espelhos. Vocês têm que tomar cuidado com o que, gente? Às vezes o exercício fala assim, ó. Eu vou ter um espetáculo de balé e eu quero que apareçam várias bailarinas no palco. Mas eu tenho 5 bailarinas disponíveis só. Então, eu vou fazer uma associação de espelhos lá, né? E vou associar os espelhos com tantos graus, quero saber quantas bailarinas aparecem. Então, o que vocês têm que tomar cuidado? Então, eu vou fazer lá 360 divididos pelo ângulo que foi dado, menos 1, mas isso aqui é a quantidade de imagens que uma bailarina forma. Aí, como eu tinha 5 bailarinas no espetáculo, tem que multiplicar por 5, tá? Então, tem que cuidar com as pegadinhas. Ou se for o exercício ao contrário, dizendo assim, num número de ilusionismo, eu consigo enxergar, existe uma associação de espelhos, e eu consigo enxergar 10 borboletas, tá? Mas eu sei que eu só tenho 2 borboletas de verdade. Então, qual que é o ângulo formado entre os espelhos, por exemplo? Então, eu tenho que pensar assim, ó. Eu enxergo 10 borboletas, tá? 2 são de verdade, então só 8 são imagem, tá? Então, eu já não coloco 10 lá, eu vou analisar o 8. Mas esse 8, gente, são 2 borboletas de verdade. Então, significa que cada borboleta forma 4 imagens. Então, é o 4 que eu vou ter que pôr aqui na fórmula, tá? Aí, ficaria o 4 aqui, o 1 passa para cá somando, né? Vai virar 5. Aí, depois troca, o alfa vem para cima, o 5 vai para baixo. 360 divididos por 5, tá? Que vai dar 72 graus. Então, tem que tomar cuidado só com isso aqui na hora de descobrir o N bem certinho, tá? E é isso, tá, gente? A nossa aula a respeito de espelhos planos é isso. A gente vai fazer alguns exercícios da apostila para fixar melhor. Mas espelhos planos é uma matéria um pouco mais tranquila, tá? Porque não tem ampliação de imagem, redução de imagem, a imagem vai se formar sempre do mesmo tamanho, né? Então, eu quero que vocês façam, a princípio, gente, para essa aula de hoje, a atividade da página 27 da apostila, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar 2 folhas sulfite, tá? Vão pegar uma caneta, um pincel atômico ou tinta guache e vão fazer um desenho ou escrever uma palavra em uma das folhas, tá? Aí vocês vão colocar, na verdade tem que ser com tinta, desculpa, senão não vai dar certo, tá? Vocês vão pegar 2 folhas sulfite e vão escrever uma palavra com tinta guache numa folha e vão sobrepor as 2 folhas e apertar. Tá? Na hora que vocês soltam, vocês vão ver que vai ficar uma palavra ao contrário e uma palavra normal, né? Vai acontecer um exemplo ali de simetria. Aí vocês vão pegar essa folha ao contrário, gente, que ficou escrita, grafada ao contrário, e vão colocar na frente de um espelho. E vocês vão ver que no espelho a palavra vai se formar da maneira correta. Só para vocês fixarem e verem essa reversão da direita para a esquerda dos espelhos. Tá? Então, quero que vocês façam essa atividadezinha bem simples em casa, tá? Mas só para vocês observarem as imagens formadas. Que daí a palavra que vocês escreveram corretamente vai ficar invertida no espelho e a palavra que foi feita por simetria, que ficou invertida no espelho, ela vai ficar correta, tá? E para nossa aula de hoje é isso, tá? Na próxima aula a gente vai resolver exercícios da apostila, lá da página 30. E se tiverem alguma dúvida a respeito do conteúdo, gente, mandem as perguntas de vocês, tá bom?
Então, até mais.